Nessa aula, a gente vai falar sobre as responsabilidades de um mestre, né? O que o mestre vai fazer no seu dia a dia. E a gente vai começar com um versículo aqui que é bem pesado. Não sei se você tem conhecimento dele. A gente vai ler Tiago 3:1. Olha só o que Tiago falou. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Então aqui está falando assim, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que vai ter um julgamento com maior rigor. Aí tem muita gente que pega esse versículo e fala assim, não quero ser mestre de jeito nenhum, porque vai vir um julgamento daqueles para mim. Não abre a mão da sua chamada. O que a gente precisa ter, né, é um coração íntegro, um coração sincero com o Senhor. Porque às vezes as pessoas começam a distorcer a verdade, começam a cair num lado da vala em que a palavra já não está sendo pregada mais, mas aquilo que a pessoa acha, pensa que poderia ser, e a verdade começa a ficar num cantinho e a axiologia ganha um grande lugar. Sabe o que a gente precisa ter no nosso coração? Temor, sabe? Isso é importante para todo cristão. Mas um mestre, ele precisa ter temor no coração, sabe? De querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de falar aquilo que Deus fala e não aquilo que ele acha que pode ser que ele interpretou daquilo que está escrito nas Escrituras. Então, olha só, Tiago, o que ele está querendo dizer aqui? Não se aventure, é como se Tiago estivesse falando para você aí agora, não se aventure em entrar num terreno para o qual você não foi chamado, vocacionado e equipado. Porque os mestres, esse ministério, né? Ao receberem uma responsabilidade maior, proporcionalmente, eles vão receber um maior juízo. Se ensinarem a palavra, distorcendo as verdades bíblicas. Então aqui o Tiago está falando assim, você é chamado para ser mestre? Vai lá e faz bem o que você foi chamado para fazer. Não corra. Né? Mas assim, ele está querendo colocar assim, mas se você não foi chamado, não se aventure. E se você foi chamado também, não se aventure a ficar falando qualquer coisa. Fica com a palavra. E às vezes assim, o que a gente vê, às vezes a pessoa ela começa a aprender determinado assunto e ela já quer ensinar logo, sem ter uma profundidade, sabe? Sem dar crédito a outros mestres, sem dar crédito, sabe, a verdade por inteira. E aí hoje a gente vê muitos mestres por aí. Mas será que todos estão alinhados com a verdade? E por isso a importância da gente não dar o nosso ouvido para pessoas que têm ensinado aquilo que não é a verdade. Lembre-se que um pouquinho de fermento leva toda a massa. Daqui a pouquinho, um ensino desalinhado pode conturbar e distorcer muitas coisas. E aqui eu quero trazer, gente, que em algum momento o mestre ele vai falhar. Sabe, de repente ele vai interpretar, ele vai ler, ele vai entender algo e vai ensinar aquilo. Só que ele, sabe, foi a um momento específico que aquilo aconteceu. Não é algo na jornada dele que ele vai com má intenção, distorcendo as coisas, se aproveitando disso para ganhar vantagem das pessoas. A gente está falando de contextos diferentes. Em algum momento a gente pode falhar, mas a gente não vai viver numa vida de falha, tá? E tem pessoas, a gente vai falar depois de falsos mestres, e tem pessoas que estão sim mal intencionadas, que vão querer usar a palavra de Deus para roubar, sei lá, para enganar, ou pessoas que estão enganadas que vão levar o engano para as outras pessoas. Então aqui esse versículo, ele traga temor ao nosso coração, sabe? Se a gente ensina, que a gente ensine a verdade. Se a gente é chamado para ensinar, então que seja a verdade de Deus, ecoando. Se a gente tem dúvida, melhor não falar, né? Melhor ir no estudo, ler e pedir auxílio do Espírito Santo e meditar. Esperar um tempo até que a revelação chegue no coração para poder falar aquilo que está no coração de Deus. Né? Então é tempo da gente falar o que Deus diz e não aquilo que a gente acha. Até o final da nossa jornada é o que Deus diz que tem que importar na nossa vida. É o que Deus diz que tem que sair dos lábios ou da boca de um professor, de um mestre. Né? E tem gente que ainda nem chegou à conclusão de determinado assunto e já quer dar uma opinião ensinando para massas, para milhares de pessoas e traz confusão para milhares de pessoas. Que tenhamos temor no nosso coração para falar aquilo que Deus diz. Amém? E aí a gente vai ver aqui sobre as responsabilidades do mestre. Primeiro é guardar seu coração, né? Vamos pegar esse ponto? Guardar o coração. Guardar o coração para o coração não ser contaminado, para daqui a pouco estar contaminando o coração de outras pessoas.
Guardar o coração para falar a verdade e não aquilo que acha. Então a gente já começou aí. Então vamos lá, vamos desenvolver melhor. O mestre, ele tem que ser dedicado ao estudo. Ele tem que se aprofundar, né? Buscar a excelência no seu ministério. Então não dá para ficar no raso, no rasinho. Ah, eu li a Bíblia uma vez na minha vida só. Ah, uma vez só? Ah, não, eu não li nunca na minha vida a Bíblia toda. Oi? Precisa ler a Bíblia. Quer ensinar e não conhece todo o conselho de Deus? Ah, só sabe uma parte? Ah, não, eu vou ensinar os versículos que eu mais gosto. Hã? Tem que ensinar aquilo que está na palavra de Deus, é tudo. E tem outra coisa, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, como é que você vai conseguir ter uma visão geral de Deus se você não pegou a Bíblia toda? Então, o mestre, ele precisa se dedicar, ele precisa ter esse tempo com a palavra, com a leitura, com a meditação, com a revelação, com a comunhão com o Espírito Santo. E em Romanos 12, 7, está escrito assim: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Tem que ter uma dedicação, gente. A gente precisa se dedicar, sabe? Não adianta a gente achar pronto. Pastor, impõe as mãos aqui sobre a minha cabeça. Ô, mestre, impõe as mãos sobre a minha cabeça, tá tudo pronto. Download, tô pronto. Não! Tem um tempo gasto. A gente precisa investir tempo no nosso preparo, em estar cada vez mais aperfeiçoado para fazer a obra de Deus com excelência. Então, o mestre, ele é constante na leitura, né? Ele investe nisso, no seu crescimento. E outra coisa, né, uma característica ou uma responsabilidade, né, que o mestre tem que ter é a humildade de ser corrigível, de ter um coração corrigível. Ele tem que estar pronto para ser corrigido por Deus, né? O mestre que se acha, eu me acho, eu sou demais, eu sou o mestre dos mestres. Oi, é só Jesus que é o mestre. Eu sou demais, sabe? Eu tenho conhecimento maior do que todo mundo na igreja e ninguém sabe mais do que eu. Nem Jesus sabe mais do que eu. Baixa a bola, menos. Tem que estar com esse coração pronto. Aquele que já acha que já sabe tudo, não precisa de mais nada, tá pronto. E a gente está em aperfeiçoamento até o final. Até o final a gente vai estar crescendo. Então, cuidado com o orgulho, né? A gente precisa ter. E a gente vai ver o exemplo aqui, né, de Apolo, que a gente vê nele, né, esse coração ensinável. Porque em Atos 18, quer pegar sua Bíblia e abrir aí para a gente ler juntos? Então, Atos 18, a gente vai ler 24 e 26. Né? Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente. Essa palavra eloquente quer dizer que ele era fluente, ele era um homem de letras, alguém que falava muito bem de determinado assunto, né? E não tinha um discurso assim vazio. Ele falava bem, ele tinha conteúdo. Então chegou lá, né, Apolo, que era eloquente e poderoso nas escrituras. Olha isso. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas ele conhecia apenas o batismo de João, então era limitado. O conhecimento dele sobre Jesus, olha, estava ainda num ponto, no nível baixo, né? Ele ainda nem pregava o batismo com o Espírito Santo. E aí, olha só, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, olha só, Apolo, apesar de ser esse homem todo eloquente, ele foi levado por Priscila e Áquila, que começou a ensinar coisas para ele. Ele era um mestre e ele se colocou na posição de ser ensinável, olha isso. Né? Imagina se ele tivesse falado assim, não vou com vocês não, porque eu já sei tudo. Eu já estou no ápice da minha carreira e pronto, já não preciso de mais nada. Imagina só. E olha só o que eu quero falar, tá falando aqui que Apolo, ele era instruído. Olha essa palavra instruído, o que ela significa? Significa ecoar dentro, reecoar. Então ele tinha coisas que ecoavam dentro dele e que reecoavam, que saíam dele. Então era um moço que era bom, hein? E aí, acompanha comigo essa frase aí. O mestre é alguém que, por meio do estudo e da meditação, tem verdades ecoando dentro dele. É alguém que ouve a voz da Escritura e continua ouvindo esse som. Além disso, ele possui a habilidade de transmitir aos seus ouvintes o que ecoa dentro dele. Então, não é alguém vazio.
O mestre é alguém que tem algo dentro, Deus está falando com ele, o Espírito Santo ecoa verdades dentro dele, a vida dele é transformada por isso. Então, porque ele está tão cheio de verdades, é natural que vá sair de dentro dele tudo isso. A boca dele ele vai parar para qualquer pessoa que estiver perto dele, daqui a pouco ele está ensinando. Ele está falando a verdade, falando como que é, o reino de Deus, a obra da cruz, né, ensinando o que Cristo veio fazer, a salvação em Cristo. Ele vai estar ali ensinando a prática da verdade, como o cristão deve andar. Então ele chegou perto de qualquer um, o que vai recuar, vai sair dele, é aquilo que está dentro dele. Né? Esse é o mestre. E aí ele abençoa a vida de tantas pessoas. Né? Então olha só, Apolo se submeteu. Ele seguiu em humildade para ouvir outras pessoas, para pegar o coração de outras pessoas. Então, independentemente do nível ministerial que alguém possa estar, sempre há alguma coisa para aprender, para crescer, para progredir, sempre vai ter alguma coisa para crescer, gente. Sabe que a coisa pior que a gente pode fazer é quando a gente senta para ouvir uma ministração, ou para ouvir uma pregação ou um ensino, e aí o pregador, ou o mestre, ou o pastor começa a falar, e aí, eu já sei, ele vai falar isso, ele vai usar esse versículo, eu já sei isso, já sei. Esse eu já sei acaba com a obra do Espírito Santo da nossa jornada, porque eu já sei fecha a porta para ele agir na nossa vida. A gente acha que sabe quantas profundidades a gente ainda tem que alcançar. Sabe, a gente tem que estar com o coração rendido mesmo. Por mais que você conheça um versículo, se abra para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer trazer de novo para o seu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu quero ler uma citação aqui que fala assim: quando ensinamos, devemos estar abertos também para aprender de qualquer pessoa que possa nos ensinar. Deste modo, ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo. Não hajamos como se já tivéssemos chegado ao topo e os outros tivessem que sentar-se aos nossos pés. Ora, se Deus pôs para fora um anjo orgulhoso, tampouco tolerará um pregador orgulhoso. A humildade nos ensina a aprender de boa vontade tudo que não sabemos, pois se quisermos ser mais sábios do que os outros, temos que estar dispostos a aprender de todos. Eu me lembro uma vez, né, que eu estava conversando com a mãe de uma amiga minha, e ela tinha já alguns anos na jornada cristã dela, mas assim, muito raso, sem se dedicar ao ensino, ou sem se dedicar a um ministério específico, a uma igreja local. E aí eu já tinha, né, feito ali, né, uma jornada de crescimento, né, já tinha um conteúdo. Eu pensei assim, nossa, o que será que ela vai passar para mim, né? E ela tentando conversar, trazer alguns pontos para mim, né, me aconselhando. Eu pensei, ela não deve ter muita coisa para me falar, né? Ela deu um banho. Ela vem trazendo determinadas coisas em mim. Eu falei, tá vendo, Poliane? Baixa a bola, senta e ouve. Sabe que Deus, ele ministra na nossa vida através de tantas pessoas. Às vezes ele usa até outdoor para falar com a gente. Se o coração tá aberto, a gente recebe. Se não, a gente fica lá, como bobo, sem receber nada, batendo cabeça ainda. Então nós precisamos ter humildade. E o mestre, ele tem que ter essa humildade para ter um coração que é corrigível e ensinável. Imagina, um mestre que não é ensinável. Ele vai ensinar o quê, se ele não é ensinável? Não é não? Então, demonstrar humildade. Foi isso que Apolo fez e é isso que nós temos que fazer. Seja você mestre ou não, sejamos nós mestres ou não, a humildade tem que estar em nós, tem que ser parte de quem nós somos. E olha só, continuando ainda sobre Apolo aqui, depois, né, que ele teve esse encontro ali com Priscila e Áquila, em Atos 18, no 27, no versículo 27, olha só. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebesse bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. E a gente vê aqui um progresso, né, na jornada ministerial e aí de Apolo. Né? Então, ele se colocou para aprender e então ele cresceu na jornada dele. E é isso, quando a gente coloca nesse lugar para aprender mais, a gente vai estar colocando nesse lugar também para ensinar mais e abençoar a vida de outras pessoas. Então, o mestre também, ele tem que servir, gente. Não, mas eu sou mestre, eu tenho que ser servido.
Não, nós estamos aqui para servir a vida de outras pessoas. Aquilo que recebemos de graça, a revelação que temos recebido do Espírito Santo, a gente está aqui para abençoar a vida de outras pessoas. Você foi abençoado? Abençoa a vida de outras pessoas, né? Então, servir. Então, o mestre vai servir os outros dons ministeriais, vai servir o corpo de Cristo, a igreja, e sem interesse pessoal, né? Ah, não, eu vou ser mestre porque eu quero receber muitos salários, porque eu vou ser muito bom nisso e eu vou ganhar muito das pessoas. Que interesse é esse? Fica com a recompensa que Deus te dá, que é eterna. E Deus, é claro, né? O trabalhador, ele é digno, ele fala, né? Deus fala, o trabalhador, ele é digno do seu salário. É algo que vem de Deus. Mas a gente está buscando isso só para ter uma recompensa? Qual é a motivação de semestre? É isso? Interesse pessoal? Não. Né? Então, não é por interesse pessoal que a gente desempenha os dons, os talentos que Deus deu para a gente. Mas é por honra a Deus, por amor a Deus, por gratidão a Deus. É por isso que a gente vive. A gente vive é por Ele, para Jesus são todas as coisas. Outra coisa, né? É importante que o mestre ele tenha o equilíbrio entre a forma e o conteúdo. O que acontece? Às vezes tem muita gente que é inteligente, sabe? Ai, que adquiriu uma sabedoria no decorrer do tempo, que tem investido na leitura, na meditação das escrituras, né? O mestre é lá, muito bom, sabe muito, mas na hora de passar para as pessoas não consegue, não tem uma didática, a forma não é legal. Então as pessoas ouvem e falam, nossa, mas ele fala bonito, nossa, mas que bonito. Entendeu alguma coisa? Não entendi nada. Mas ele fala muito bonito. O que adiantou, gente, falar bonito? É tipo assim, né? Uma pessoa que é já a girafa, tá lá no alto, e aí ela quer dar comida como girafa para quem tá lá embaixo, tá mais embaixo. Então, a gente tem que identificar o nível das pessoas, o nível de entendimento. Aqui a gente não quer menosprezar ninguém, porque tem gente nascendo de novo agora, tem gente que ainda tá na meninice, tem gente que ainda não cresceu. Então, a gente tem que identificar, né? Não é menosprezando. Cada um tá no seu nível de crescimento. E aquele que já alcançou determinados ensinos e conhecimentos tem que identificar como vai passar para o outro, qual é a forma melhor. Jesus não fazia isso, ele não trazia exemplos, né, do cotidiano das pessoas, e as pessoas entendiam. Só não, eu falei já, né? Só não entendia quem não queria, ou quem estava com os olhos bem fechados para Deus. Então o mestre ele tem que saber, ele tem que ter didática para saber a forma com que vai passar. Porque no final, gente, no final, o que é interessante é que o mestre seja exaltado? Não. É que Jesus seja exaltado e as pessoas sejam transformadas mediante o ensino da palavra de Deus. O que importa é isso, é Jesus sendo pregado, Jesus sendo glorificado e quem está ouvindo entendendo quem Cristo é, entendendo as verdades do Evangelho. O que importa é isso. Nós somos um canal, um meio pelo qual Deus escolheu, né, de fluir através de nós, para agir através de nós, mas nós somos o veículo de Deus na Terra. A glória e a honra é para Ele, tá? Então, às vezes vai ser necessário, sabe, trazer algumas colocações no ensino, que as pessoas vão falar, nossa, mas que coisa simples. Nossa, que bobo. Não, ser simples não significa ser superficial, tá? Então, é isso. Ah, porque não usou palavras muito difíceis no ensino, não é mestre? Não, não é isso. O mestre, ele vai ensinar, né, com graça, com ousadia do céu, com humildade no coração, é claro. E é então, sem didática, olha só essa frase, sem didática, o saber gera admiradores e não aprendizes. Se a pessoa está só se achando na hora de ensinar e trazendo um vocabulário muito difícil, que ninguém entendeu nada, vai atrair admiradores. Nossa, que lindo! Mas e aí, aprendeu alguma coisa? Não. E como eu já falei, o que importa é aprender de Cristo, é viver a Cristo. Então a gente viu esses pontos que são tão importantes, você pode meditar mais neles. A gente finaliza aqui esse bloco. Um abraço para você.